Queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui reunidos para o nosso Evangelho de prece e vibração do Centro Espírita Cearense. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de poder estar em conexão e comunhão com Deus, com seu Filho Jesus, com a sua Mãe Maria Santíssima e toda a espiritualidade amiga que nos assiste. Com um sentimento de gratidão, de paz, vamos iniciar a nossa prece de hoje. Eu gostaria de preferir um texto chamado Bênção. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sobre teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas, tudo aquilo que te rodeia a assistência. Teus pensamentos e vontades são a chave e teus atos, atitudes, são as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames, nem te faça de vítima. Ame de tudo, analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essas foram as palavras de bênção do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que passaremos pelo seu lar e deixaremos com todo o nosso amor no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2, parágrafo 3º ao 5º. O que se deve entender por pobres de espíritos? Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal. Esta a razão porque só tem sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e saber para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros nesse mundo invisível de que tanto escarnecem. É lá que os seus olhos serão abertos e que reconhecerão seus erros. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e sem a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades
será preferida ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura, que o homem seja pobre em espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Boa noite a todos os irmãos de caminhada. Estamos em mais um Evangelho à luz da doutrina espírita, onde buscaremos, desde já, esclarecer os participantes acerca do sentido das expressões pobres de espírito e reino dos céus, enfatizando, é claro, as virtudes que nos conduzem a esse reino. E é claro que o homem, ainda movido pelas imperfeições, tem sim muitas dificuldades ao compreender a acepção das palavras pobre de espírito e também sobre o reino dos céus. E nós sabemos que o homem de saber, geralmente, se recusa a admitir o mundo incorpóreo. E se ele se recusa porque o seu orgulho não o deixa reconhecer a existência de algo que esteja acima do seu entendimento. O homem de saber geralmente se recusa a aceitar o mundo invisível e uma potência extra-humana. É no mundo invisível que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Mas pergunta-se: serão a ignorância e a baixa condição de vida material que nos conduzem ao reino dos céus? Necessariamente não. Pois o que na verdade nos conduz a ele é a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Meus irmãos, a humildade é, talvez, a virtude da qual menos se fala. Devemos pensar que tal acontece por ser ela a mais difícil de ser desenvolvida em um mundo cuja humanidade ainda se prende muito aos valores e prazeres materiais, onde a competição aguerrida, a luta pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, são ações estimuladas e aplaudidas. Ora, os homens cultos, os homens de posse, inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Na Terra, o orgulho continua sendo muito estimulado, até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus, mas negam a sua ação providencial sobre todas as coisas, considerando-se, é claro, capazes de tudo resolver com a sua inteligência. Deus lá e nós aqui. Ele cuida dos planos espirituais e nós do plano material, sem se aperceber
que lá como cá vivem os filhos de Deus, subordinados às leis morais ou espirituais que comandam a vida onde ela for exercida. Lembremos de nosso irmão Allan Kardec, que eles negam um mundo invisível e um poder extra-humano, não porque não pode entendê-lo, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Daí a necessidade das dores, dos sofrimentos, das desilusões, das melancolias, dos fracassos, para fazer o homem erguer os olhos para o mais alto, reconhecer que existem outros valores, outros prazeres para o equilíbrio e a felicidade dos homens na terra, e que esses outros valores e prazeres devem ser buscados e desenvolvidos dentro de cada um, porque o homem, sendo o espírito encarnado e imortal, foi criado por Deus perfectível para desenvolver todo o seu potencial dentro das leis naturais ou divinas, onde não cabe o orgulho. Ninguém, meus irmãos, ninguém consegue penetrar no reino dos céus sem que tenha desenvolvido as qualificações necessárias dentro de si. Qualificações essas que o levam à humildade, condição básica para o verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Kardec vem nos dizer que, sendo Deus a justiça perfeita, não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, desprezando suas leis, porque esse reino de paz e felicidade só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que possamos continuar com Jesus sempre em oração e em vigilância, na prática da lei de amor, de justiça e de caridade. Sigamos Jesus. Muita paz. Neste momento, rogamos a Ti, meu Deus, à espiritualidade amiga, aos espíritos benfeitores, que neste momento fluidifique todas as águas, aquelas que iremos tomar, as águas do nosso corpo, do nosso planeta e todas as águas que compõem o nosso orbe. Gostaríamos também que colocasse ações magnéticas que possam levar-nos à cura da mente, à cura do corpo, à cura do espírito, que possamos nos beneficiar dessa ação magnetizadora, nos curando, aliviando as dores do corpo e do espírito, para que possamos, com a Tua ajuda, Senhor, nos libertar de nossas enfermidades, que nos revigore, que nos leve à energia necessária para que possamos nos revitalizar cada dia e cada vez mais. Que essas ações balsâmicas sejam para a nossa saúde física, mental e espiritual, que nos dê o equilíbrio, a força, a fé e a coragem, para que com a Tua paz, com o Teu direcionamento, possamos vencer os nossos desafios. Entregamos, Senhor, a Ti, com toda a nossa fé, com todo o nosso amor
e confiamos, Senhor, na Tua benevolência para conosco. Que assim seja.